Bom dia! Boa tarde E boa noite, porque eu não sei qual horário que a senhora está assistindo esse podcast, não é mesmo? Olá, pessoal, me chamo Heloísa Villanova, faço faculdade de design de moda aqui na Estácio Tom Jobim. E eu sou o Marcelo Blockschmidt, e hoje no nosso terceiro podcast, depois de muito tempo, né, que teve uns atrasos aí, mas vamos deixar abaixo, nós vamos entrevistar a queridíssima Roberta, que é jornalista e Publicitária. Eita, como hoje eu tô errando! Palma no estúdio, equipe! Boa tarde, amor. Boa tarde. Se apresenta aqui pra gente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberta. Como o Marcelo acabou de falar aí, eu sou jornalista. Eu sou formada em jornalismo, mas assim, cedo na carreira migrei para publicidade e tanto no jornalismo quanto na publicidade eu acabei me especializando na moda, né? Então, hoje eu sou repórter freela aqui no Rio de Janeiro da Vogue e atendo na publicidade alguns clientes de moda. Então hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre esse mercado. Maravilhosa! Olha, incrível, tudo e mais um pouco. E conta pra gente, você já participou de algum podcast outra vez? Nunca fiz podcast. Eu fui o primeiro podcast. Já não é o nosso primeiro, é o nosso terceiro. Mas a gente ainda tá se adaptando. Que como eu falei, teve um delay de um entre o outro, mas tá tudo Tá certo. tudo certo, vamos lá. Você começou trabalhando com moda, né? Olha só, o meu primeiro trabalho, eu entrei na faculdade há muitos anos, em 1998. É muita história. Em 99, eu consegui o meu primeiro estágio, que foi em agência de publicidade. Assim, antes de eu ir de fato para moda, eu passei por 2 agências de publicidade e eu trabalhei assim em áreas diversas da agência. Trabalhei em atendimento, trabalhei em mídias, não trabalhei em criação, porque Sim. na minha época, em 1999, mulher não botava o pé dentro da sala de criação. Gente, que absurdo. Assim, quando a gente fala que o mercado é ruim hoje, há 20 e poucos anos era muito pior. Então, assim, mais tarde, virei criativa. Eu sou de texto, né? Eu me formei em jornalismo, então eu fui para publicidade trabalhar com texto. Mais tarde eu virei redatora e mais tarde ainda editora de texto. Mas há 20 anos, nesse começo, eu passei por várias áreas que não eram a criação. E eu estava trabalhando em agência, estava lá, estagiando e tal, fazendo minhas coisas. E um dia minha mãe sabia que eu era apaixonadíssima por moda, sempre fui. Estava numa loja, numa marca, eu não me lembro mais o nome da marca, mas era uma marca que fazia sapatos sob medida. E ela foi encapar um sapato, sei lá o que ela foi fazer. E quando ela entrou na Mas loja... era tipo de shopping? Não, era um ateliê. Sabe aqueles ateliês em cima de um prédio em Ah, Copacabana, sei. sabe? Era um Anos negócio atrás, né? nicho. Não tinha, imagina, não tinha, mal tinha internet, né? Não tinha Eu não era nem um nascida. perfil no Instagram. Eu não era nem nascida, gente. E aí ela estava lá fazendo o sapato dela e viu 2 moças conversando. E eram 2 produtoras de moda e elas estavam procurando uma assistente. A assistente tinha saído, não sei o quê. Minha mãe, muito cara de pau, se Maravilhosa. jogou na frente e falou, Eu tenho uma liga filha. pra minha filha, ela vai amar, não sei o que. Elas me ligaram, eu fui lá fazer uma entrevista. Passei na entrevista e aí saí da agência que eu trabalhava e fui fazer a produção de moda. E essas pessoas que estavam lá conversando era ninguém menos do que Bebel e Nana Moraes. A Nana, na época, acho que ainda trabalha, né, num estúdio ali na Glória, na rua Santa Cristina, subindo para Santa Teresa. Elas precisavam de uma pessoa que fosse um faz-tudo, assim, que ajudasse a Bebel a produzir. E eu não sabia nem o que era uma produtora de moda, eu fui descobrir ali. E que ajudasse a Nana no estúdio mesmo, né? E aí fui eu lá e assim, foi um trabalho que eu aprendi tudo com elas. Mas você era, tipo, estagiária? Eu Você era estagiária. Fazia jornalismo? Não, faz tudo Eu mesmo. era estudante de jornalismo na faculdade. Sim. E Estava aí, pra vindo elas, de agência, né? Eu tinha mas pra trabalhado elas em você agência. foi como estagiária? Estagiária. Nessa Tá. época, tudo que eu fiz tinha sido estagiária, Sim. entendeu? Então, eu tinha sido estagiária de agência, e aí saí das agências e fui trabalhar com elas. Sim. Fiquei com elas mais ou menos 1 ano, que foi assim, foi a minha escola de moda, de fotografia e tal. Eu aprendi muito do que eu sei até hoje, assim, mas de tudo, desde passar roupa e dar nó em gravata, até olhar uma iluminação de estúdio, até amparar modelos chorando, porque na época era muito comum. Imagino. Então, assim, até essa parte dos recursos humanos da moda, aprendi tudo ali. Porque no caso foi aquele 1 ano que parecia 5. Era De história. Vida de estagiário, né? vida de Estagiário. estagiário. E assim, na minha época, estagiário... Hoje eu acho que os estágios, eles são mais controlados, assim, ninguém mais deixa um estagiário dentro da agência até 9 da noite, Sim. 10 da noite, esperando um fechamento, né? Na minha época não tinha isso, não.
Era assim, você era o estagiário, mas você era parte daquela equipe, você tinha suas responsabilidades. Se você tinha uma coisa para chegar e não chegou até 10 da noite, vai ficar lá. Vai ficar. E no estúdio era a mesma coisa. A foto rendeu até 1h da manhã, ficava até... Mas eu não queria ir embora. Porque eu tinha 18 anos, 19 anos, e eu tava assim, fotografando capa de revista no estúdio. Eu queria ficar, sabe? Vivendo sonho, né? Exatamente. Então, assim, eu nunca me vi assim, meu Deus, eu era uma oprimida dentro do estúdio. Eu que gostava de sempre falar, fala. sabe? Tipo assim, tem que ter prazer com o trabalho. É. E, tipo, quando a gente ama o que a gente Sim, faz... eu acredito que se eu tivesse numa foto da revista de automóveis e fosse até 1 da manhã, eu ia ficar com muito tédio, eu ia querer ir pra casa, mas era uma coisa que eu gostava, então pra mim tava maravilhoso. Sim. Perdi a aula no dia seguinte, feliz, tá? Feliz. Mas não, hoje não, hein? Mas naquela época já tinha, tipo, aquele contrato de... que a gente precisa fazer pra faculdade, quando a gente tá fazendo Tinha estágio, nada. que tem que entregar a hora, Não tipo, tinha não tinha nada, isso, eu não caminhei cobrava pra hora. vocês correrem. Olha, gente, era tão... eu acho que era melhor dessa época, hein? Que eu precisava entregar mais horas aí. Não, na época eu fiz PUC, né? Sim. Na época você tinha a sua grade normal, aí você tinha as suas matérias eletivas dentro do teu departamento e as eletivas fora do teu departamento. Mas não tinha assim, eu faço um estágio fora, vou debitar aqui, sabe? E a gente não tinha, entendi. não precisava. Entendi. Não é igual é hoje Não. em dia. É. Então, a gente Mas eu precisa acho que cumprir isso as foi o horas MEC. extras. O MEC mudou o currículo. Entendi. Aí eu achava mais legal Inclusive, antes. nossa hein? nota do MEC tá incrível, tá? Quem quiser ir lá dar uma olhadinha, E ó, e só uma... Vou dar uma voltadinha aqui, que eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. A gente vai deixar o Instagram da Roberta, como nós já fizemos no outro, Oba. na entrada aí do nosso vídeo, Me tá? sigam. Então, segue lá, acompanha tudo, o processo. Mas pode falar Tudo aqui pra postando. fixar no ouvido de quem tá ouvindo em casa e não tá vendo, né? Porque às vezes a pessoa não É vê isso. o vídeo. Arroba, underline, around and about. Oh my God. Segue lá. Vai deixar, gente, vai deixar aí pra vocês, tá? Pra facilitar. É E isso. também sigam-nos nas nossas... Segue a gente nas Segue a nossas gente, redes né? sociais, que é Design de Moda TJ. Tem TikTok, Instagram e YouTube, tá bom? Beijo. E comenta, compartilha, aquela coisa de sempre, vocês já estão cansados de saber, tá, gente? É comentário que é coisa legal, tá, né? Porque Isso. se for Comenta com escrachar- palavras também, não comenta com emoji, não. É, gente. Seja se for generoso. Isso, crítica construtiva também, construtivo, tá, senão o galera? processo Que a gente vem. tá assim, brincadeirinha. Isso. Mas vamos lá. Como que foi essa migração da área de moda pro jornalismo totalmente? Então, eu nunca migrei totalmente, né? Porque eu vim da publicidade, os meus primeiros estágios foram na publicidade. tô Aí eu entendendo. fui trabalhar com elas. Aham. Fiquei um ano E lá. você fazia exatamente o que na publicidade? Nessa época que eu era estagiária, eu fazia nada e eu fazia tudo. Eu pegava o café dos outros, eu ficava Era bem esperando os tapando buraco. fechamentos. Exatamente. Na minha época, gente, eu sou tão antiga da publicidade que na minha época não tinha. Primeiro que assim, não existia mídias digitais, né? Todas as agências eram off porque não existia on. Então, assim, você ia anunciar no rádio. Teu cliente vai anunciar no rádio. Aí você pegava um catálogo, assim, que parecia as listas telefônicas gigante, preciso anunciar na rádio de Campinas. Aí eu ia lá no catálogo, Procurava olhava o o número. telefone das rádios de Campinas e ligava para a rádio e negociava o valor. Era isso que eu fazia. Nossa. Ai, que incrível, né? Experiência. Era uma das experiência é coisas que eu tudo. fazia, era isso, quando eu fui mídias. Atendimento era isso, vai no cliente. Na época não tinha, manda E-mail um direito, né? e-mail, Nossa, anexa hoje em dia é a muito arte mais no fácil. WhatsApp, manda pro atendimento. Não existe. Hoje em dia é Alguém muito mais botava fácil. aquilo dentro de uma pasta, pegava um táxi, ia no cliente, tinha uma reunião para aprovar aquilo. E quem ia com a pasta embaixo do braço Era era eu. estagiário. Mas Vamos é valorizar muito os mais estagiários, hein, galera? E aí no estúdio, eu era faz tudo do estúdio também. Eu fazia realmente tudo. Eu passava roupa, eu ia buscar o suco da modelo, eu ia de carro não sei aonde, fazia alguma coisa que precisava ser feita. Mas eu tava ali vendo, aprendendo, né? Mas você chegou já a participar de casting ou não? Nessa época, não. Nessa Sim. época eu tinha 19 anos. Eu tava ali fazendo as funções que tinham para fazer, vendo a coisa acontecer, sabe? Aham. Porque assim, a faculdade é muito bonita, muito legal, ela te dá muita informação. Mas Mas não te dá informação é prática. diferente de conhecimento, né? Conhecimento você só adquire na prática. Verdade. Se eu pegar um livro de yoga e ler sobre todas as posturas de yoga, eu não estou fazendo yoga. Sim, Né? exatamente. É a mesma coisa. Então, assim, ali eu aprendi como era o trabalho na prática, né? Porque, assim, quando você bota o elemento humano no trabalho, muda tudo, né? O trabalho é fácil, o que complica são as pessoas. É, Ah,
Sim, e também tem aquilo, às vezes a gente olha e fala assim, isso deve ser muito fácil fazer, eu vou fazer. Quando tu vai fazer, fala Não assim, é? gente, não é tão fácil assim não, hein? Meu trabalho parece fácil, é isso? Nesse ritmo. E pra você começar nessa área, tipo assim, de publicidade, de jornalismo, migrar pra moda, como tipo, você despertou esse sentimento? Como você tipo, chegou a bater o martelo e falou assim, não, eu vou fazer isso, que é isso que eu amo, isso que eu gosto? Então, Tipo, sempre teve eu esse... sempre gostei. A minha história profissional é a seguinte: meu pai era médico. E meu pai era aquele médico que queria muito ter uma descendência médica. E eu sou filha única, então eu nasci predestinada a ser médica. Nunca quis ser médica. Não gosto de medicina, não gosto dessa área, não gosto de feiura, não gosto de sangue, não gosto de desgraça. Não tinha nada pra mim na medicina, zero. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre fui essa pessoa que gostava de escrever. Fazia jornalzinho no colégio, Sério? montava Gente, que peça no incrível, colégio. incrível. Ai, amei. E aí, quando eu fiz assim, uns 15 anos, eu estudava num colégio de padre. Eu não era a pessoa adolescente mais disciplinada da Terra. Me colocaram num colégio de padre com ênfase em exatas. E assim, aquilo pra mim era um desespero, mas era pra eu conseguir passar no vestibular de medicina. E aí eu resolvi dar um truque na minha família. E quando eu cheguei no segundo ano, eu me Crianças, inscrevi. não façam isso em casa. Não, façam sim, gente. Façam Tem que sim. fazer não, qual é a sua vocação? Já exatamente. pensou? Ela vai fazer medicina e esquece o Imagina se eu bisturi. fosse médica agora. Não, Esquece o eu bisturi espero. dentro do paciente. Não é nem só isso. Tanta gente estudando loucamente para passar na medicina porque tem aquela paixão, eu não tenho, sabe? Verdade. Tudo bem. É meio que mesmo que você fizesse com a sua família, você pô, se sentia ocupando um lugar De alguém tá que ali. ama um negócio que eu não amo. Sim. Né? Eu ia fazer, antes de eu ingressar na moda, né, eu pensei em fazer direito, gente. Hoje em dia eu falo assim, se eu tivesse feito direito, eu ia estar ali, tipo, nada. Infeliz. Misericórdia. Mas é porque é esse raciocínio antigo do, você gosta da área de humanas, então faz direito que é garantido, você presta um mas assim, concurso. O meu era por conta de família também, pai, avô, todo mundo na área, assim. Então, meus dois avós, paterno e materno. E assim, meu é um pai. adianto você ser um nepo baby na sua área? Mas e se você não gosta daquilo? É. Você vai Sabe? estar infeliz. Você, verdade. quando eu trabalhava, já trabalhei em loja, nossa, em comércio, gente, sério, eu acordava assim, É muito tipo, ruim. eu não queria. É muito ruim, eu já queria trabalhei em chorar, loja tipo, também. eu queria só chorar. Eu chorava no banheiro, Imagino. me escondia, eu chorava no estoque. Quando eu fazia publicidade também foi um sacrifício. Eu não tava mais gostando e foi uma luta conseguir. Não, é muito ruim, porque, cara, pensa bem, a gente passa 8, 10 horas do nosso dia, todos os dias trabalhando pra fazer um Sim. negócio que você não gosta. É o inferno É uma mesmo. tortura. É igual, hoje, eu moro em Itaguaí, né? Um pouquinho longe. Pego um trânsito, mas um trânsito pra chegar aqui, e aí eu acordo lá, tipo, 4, 5 da manhã, dependendo de como eu venha, né? E aí, tipo, igual hoje, eu acordei 4 e meia. Aí eu tô aqui, tipo, desde 4h30 acordada, vou chegar em casa hoje só às 7, 8 horas, por aí. Mas tá feliz. Mas né? tá Mas tô feliz, feliz, entendeu? Isso. Tô feliz. Se eu estivesse fazendo uma coisa que eu não fosse feliz, eu Fosse fazendo direito? Nossa, eu ia Exatamente. estar, tipo, chorando, depressão. Mas é verdade. Tô rindo, mas é verdade, tá? E aí eu fiz isso. Quando chegou no segundo ano na minha época era segundo ano do segundo grau, não sei mais como chama agora. Eu falei na minha casa, vou fazer vestibular para testar o vestibular, para ver como é que é o vestibular. Aí eu vou fazer para comunicação, né? Porque a PUC é aqui pertinho. Vamos ver como é que é. Aí eu passei. Esse foi outro que Arrasou. você deu na sua família. Aí quando eu passei não tinha mais jeito, né? Quando eu passei, eles toparam, falaram. Tipo, Menos um gasto? Não, gasto tinha porque era PUC, era particular. Tá, mas eu achei assim, que você aí tinha eles, passado de sabe, bolsa. tipo, pô, a garota foi, estudou escondido, fez o vestibular, passou, sabe? Ela Sim. gosta Deve disso ganhar, mesmo, tipo vai assim, lá e faz. O vestibular você ganha um desconto, né? Pra poder fazer, ou é só pra você poder entrar mesmo na Não, é só pra entrar. Não, eu acho que você paga o vestibular, mas é uma taxa, né? Não era caríssimo, eu paguei. Ah, tá. Pagou escondido ainda. Paguei, eu fiz tudo escondido. E aí passei. Eu tinha um Gente, namorado mas que na filha época. ótima, né? Faz escondido pra pô. estudar. Pra passar no vestibular, né? Imagina. Ah, incrível, nossa senhora. Tanta gente fazendo coisa É. escondido errada. Mas aí Sejam é isso, assim. Eu sempre soube que o meu caminho Inspiração, era na inspiração. comunicação, sabe? E aí Sim. uma vez assim, quando eu botei o pé dentro da comunicação, e eu acho isso assim, sobre todas as áreas criativas, que dentro da área criativa não existem esses muros assim, não tem tanto limite entre uma coisa e outra. Entrou lá, aí o vento te leva, sabe? Verdade. Você vai para onde você tiver a oportunidade de ir, e isso é uma coisa que eu acho que é importante também, fazer. Mas tem uma oportunidade de um estágio, de um trabalho aqui que não é exatamente na minha área, só tem esse. É a Mas única vai. opção que você tem?
Vai. Porque quando chegar lá, você vai conhecer alguém que vai te levar para outro lugar. Assim, em casa, no sofá, ninguém conhece ninguém, sabe? Verdade. Você tem que fazer networking na rua. No Verdade. trabalho, nos eventos. Ah, mas eu tô exausta, saí da faculdade agora, tem um evento que eu não tô com a menor vontade de ir. Vai, sorri 10 minutos, come um brigadeiro e vai embora, sabe? É isso. É mesmo? Às vezes nesse momento que dá um time. Igual eu fui em um evento. Exato. Eu fui em um evento que tem umas 2, 3 semanas, eu acho. É isso, que eu fui pra São Paulo, pra um evento de moda. E aí eu falei assim, cara, mas eu fui porque eu queria mesmo ir e tudo mais. Tava numa semana corrida, cansativa. Foi mas Fashion Week, né? Não, foi da Mônica Salgado. Uhum. Você viu? Que Não vi. Aí ela faz um evento, né? Acho que essa é a segunda edição ou terceira edição, se eu não me engano. E aí eu fui, tipo, pro network mesmo. Teve diversas palestras, tipo, eu conheci pessoas, tipo, assim, maravilhosas, que as pessoas mesmo me abordaram, me paravam e me abordaram. Nossa, não sei o que, você é muito bonita e tal. Aí, tipo assim, uma menina de agência, que ela tem uma agência aqui em Paris, tipo assim, me parou, tipo, tudo ali naquele momentinho que eu tava ali só tirando uma foto. É isso. Se Ela você assim, estivesse em casa, nada isso disso foi, ia tipo, acontecer. Nada ia Não, acontecer. isso foi no final do Nada evento. acontece em casa, Ela assim, gente. eu tô o evento É. inteiro, tipo assim, te observando. Assim. Aí eu. nervosa. É isso. Eu, tudo bom? Adoro. Mas assim, mas é exatamente sobre isso que ela falou. Tipo, a gente não vai conhecer, não vai fazer networking se a gente ficar em casa olhando pro céu e é isso. Mas aí, então, você continuou trabalhando com elas, mas paralelo à faculdade de jornalismo. Paralelo à faculdade. E aí voltei. Quando eu saí delas... Olha, gente, isso é tão antigo. Quando eu parei de trabalhar com elas, era assim, ano 2000. Não tava nem nascida ainda. Ah, eu já Bug tinha do nascido. milênio. Começou a banda larga, a internet banda larga no Brasil, essa época, muito devagar. Na época, primeiro a gente tinha o modem discado, né? Aquele que você ficava no Mirk de madrugada para não explodir a conta de telefone dos seus pais. Depois começou uma meia banda larga. Era um negócio assim que já era uma internet que tinha uma velocidade um pouco maior, mas não era nem de perto do que a gente tem hoje, mas já permitia os primeiros sites em flash. Tecnologia flash, que era quando piscava coisinha. Né? Antigamente o site era estático, gente. Era um e-mail. Tipo aqueles emojis. Era uma newsletter. Antigamente Tipo o site aqueles era uma emojis de vó que manda. Isso. Ai, bom Bom dia. Jesus. Era isso. E aí, eu era da faculdade ainda e um pessoal que eu conhecia estava fazendo um site que chamava saquei.com, era um portal e tal, e tinha uma parte desse site que era moda e outra que era fofoca. Me chamaram para fazer fofoca, Agora, que eu era fofoca é boa bom, nisso. hein? Eu era Fofoca edifica o ser humano, gente. Era boa, Edifica. é boa. Não, as bases da nossa humanidade É, são a fofoca. construídas em cima da fofoca. Com certeza. É assim que o ser humano trocava É. informação antes do jornal. Gente, história é uma grande fofoca. Sim, tudo é fofoca. Tudo é fofoca. Não Você é é? libriano também? Claro que não, eu sou sagitário. Ah, mas é quase. É quase. Pelo amor de Deus, me Virginiano, respeita, Sagitário, gente. é. Sério? Gente, eu sou sagitário, me respeita. Sou Quê? virginiana, tipo assim, muito controlada aqui, eu ajeito tudo as coisinhas, mas o Sagitário ali, ele me deixa meio balanceado, meio louco. Ah, por isso que eu sou bem louco. Eu sou Libra com gêmeos, gente. A fofoca nasceu assim, É. carimbada no meu mapa, sabe? Não tem pra onde fugir. Não tem. E aí fui lá fazer fofoca e aí vagou ali a área de moda, eu migrei, comecei a fazer a parte de moda também. E aí é interessante, né? Porque eu vi aí no roteiro de vocês que uma hora vocês vão me perguntar como é que é trabalhar para um cliente grande, né? E eu Se quiser já acho começar assim, falando, é, já pode. Eu já tenho, Gente, é bom que não precisa nem fazer a pergunta. Ela já tem o time. Ela já Porque, vai, assim, ó. o cliente grande, ele tem uma coisa maravilhosa que se chama dinheiro, né? Quando você trabalha com um cliente grande, Nossa, você é não tem verdade. que se apertar no dinheiro, fazer o impossível, Fazer milagre, não né? é. Eu odeio essa expressão, ai, mas vai e faz fora da caixa. Às vezes não tem nem caixa, sabe? Então, assim, o cliente grande, ele é rico, né? Então, assim, você aprende a fazer as coisas com verba. O cliente Sim. pequeno não tem verba, mas quando você é jovem, ele te dá autonomia. Porque se você é jovem, você está aqui na faculdade, aí você vai, sei lá, para o estúdio da Dior. Ninguém vai ouvir o que você está dizendo. Você está Verdade. lá para ouvir e aprender, e é uma experiência maravilhosa. Mas se você está numa marca pequena, você tem a experiência de fazer. Então, eu acho que as duas experiências são válidas e complementares, sabe? É Sim. ideal que você faça as duas coisas. Porque quando você é jovem, você tem tempo, então você pode fazer tudo, sabe? Você ainda não depende também daquele salário para pagar as contas da tua casa. Então, você pode experimentar. Sim. A hora é essa. O que não dá...
Eu tenho um amigo que é diretor de arte, foi minha dupla em agência, que falava, o que não dá, essa frase é dele, é pra você virar o júnior de 30 anos, sabe? Quando Sim. você tá com 30, com 35, você continuar nessa patinação. Patina cedo, pra você ver tudo, pra você saber o que você Desculpa, gosta, né? pra você não ficar esse adulto perdido, É sabe? verdade. E amargurado, né? Porque fazer muitas o que você não vezes. quer, minha menina. Muitas vezes. É por isso que tem muita gente aí, gente, ó. Vamos, ó. Mas também dar os acho assim pulos. que trocar de profissão hoje, né? Hoje a sociedade permite que você troque Sim, de graças profissão a mais Deus. tarde. Tem uma A gente liberdade, vai até mais né? longe, né? Então É. também Tem uma assim, se você liberdade odeia maior. o que você faz, vaza, né? Também Assim, acho. Não é uma você descobriu o que condenação. você gosta, no que Graças você a Deus, ama, né? no que você Porque se também identifica, aí- Antigamente era aquilo. Tem que fazer porque meu pai mandou, porque é da família É, e também, tipo. tipo assim, antigamente tinha um negócio, falou assim, igual que ela falou que na área dela, antigamente não tinha, né, e tudo mais, que mulher não podia fazer. Ah. Ou assim, tinha muitas áreas que mulher não podia. Sim. E não era falado, né? Não é que ninguém virava pra mim e falava assim, não, minha filha, você É que vai ninguém ser nem olhava pra atendimento você, porque né? a mulher não faz criação. Era implícito. E não aceitava. Era quase mesmo, né? ridículo. Era que nem era visto futebol feminino, sabe? Quase que Sim. visto como uma palhaçada. Hoje, tipo E assim, que infelizmente hoje em dia ainda é, né? infelizmente, Porque. Não, melhorou. Assim, eu não entendo Não, nada hoje de em dia futebol, melhorou mas. muito. Eu falo assim, todos os times têm time feminino, mas tipo assim, não tem tanta ênfase, não é Sim, Não tão tem então. explodido. Falta Mas- verba, né? Mas se, eu não entendo de futebol, mas eu sei É, que não, o. nem eu que trouxe o, esse exemplo, nem sei por quê. O futebol feminino tem várias conquistas muito maiores que o Sim. masculino e não é. Não, Não é é tão falado. valorizado. Gente, eu nunca vi alguém falando assim, eu vou pro Maracanã ver jogo de futebol feminino. Eu não sei nem se tem jogo de futebol feminino no Maracanã. Agora você pegou Silêncio toda no nós. estúdio, tem, tá sim, vendo? eu acho que tem sim. Acho Mas que você já viu É alguém sábado à indo tarde, ver? né? Sábado às 15 horas. Eu sou tricolor fluminense aí, doente, deu psica mesmo pelo time. Mas eu mesmo falo por mim, eu nunca fui ver um Então. time feminino, gente. Aí eu falo por mim. Por quê? Cultural, porque é Mas até cultural. assim, a Que é o ênfase machismo, aí, tipo é uma assim, merda. de divulgação, aí a gente já entra aqui na área de quê? Publicidade e jornalismo, né? Não tem tanta ênfase também, tipo assim, no jornal, na publicidade, tipo assim, nas fofocas. Eu acho assim, o de time jornalismo feminino, melhor. No marketing, né? Vamos dizer. Tipo assim, não tem tanto marketing quanto tem pro futebol masculino. Não tem. Não tem tanto Não é dinheiro. dinheiro. Tudo revolve tem tanto em dinheiro. torno de dinheiro. Onde tem público, tem verba. É isso. Mas também é aquilo, não tem público porque. Porque assim, É, ó, aí eu a gente- penso assim, gente, vamos dizer que eu gostasse de futebol. Se eu gosto de futebol, é futebol, não é? Eu gosto de ver homens jogando futebol. Tudo bem que eu sou gay, então assim, prefiro ver umas pernas saradas. Mas tipo, se eu gostasse Mas é estranho realmente... isso, né? O hétero não quer ver as É, meninas de tipo- shortinho? Eles sempre querem. Não é? Né? Não faz sentido. Gente, olha, a sociedade tá cheia de problema. É um bug, né? cheia de problema. Mas vamos lá. Voltando. Dentro, tipo assim, dessa sua área, tipo, primeiro vamos pontuando assim, de publicidade, de jornalismo, de moda, qual foi uma parte assim mais desafiadora que você, tipo assim, meio que passou um perrengue pra ir? Qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer? Tá, então, eu acho que assim, a parte mais desafiadora, e é um chavão, mas é verdade, é ser mulher no mercado, sabe? Na moda não é tão ruim, a moda é um mercado predominantemente feminino e LGBTQ, né? Então, Sim. assim, é um... Nossa, sério, muito. Porque quando eu falo assim, É. quando eu falo Mas assim, eu faço ainda faculdade- assim é normal Aí- ver o homem, mesmo sendo gay, ganhando mais que a mulher. Não, sim, Tipo, mas O que é pelo menos eles normal a chegarem- gente ver toda é vez que eu na falo- ponta da pirâmide, liderando o conglomerado, É sempre um homem. branco e Sim. hétero. É. Né? Mas Sim. abaixo deles estamos nós. Sim. E a gente não é maltratado. Eu acho que a moda, ela tem, assim, ela é muito paradoxal, porque com a imagem das pessoas, né? Com o peso, com a imagem, com como a sua casca ela é ditadora, né? Sim. E até hoje ela e assim, a gente está abrindo, tentando fazer da moda Graças a um Deus. espaço mais inclusivo e está conseguindo e está melhorando, mas ainda assim, bom não é. É um processo de formiguinha, né? Mas nunca foi um espaço muito opressor para mulher e para É. LGBTQ. Quer dizer, em alguns aspectos, né? Posso contar uma história? Pode. Pode. A gente ama fofoca. Eu falei É fofoca uma aí de história fica. fofoca. História! Não, mas é uma história, mas é uma fofoca. Porque Mas, gente, assim, história é fofoca. Voltou. porque se eu tô te falando,
onde eu passei perrengue, né? Eu já passei perrengue algumas vezes pelo fato de ser mulher, de ser assediada pelo chefe, né? Tipo, etc. de ser mulher. Mas eu nunca tive uma situação assim grave, dramática, que eu tenha Sim. para contar aqui hoje para você. Mas cedo, quando eu ainda era assistente de produção, aconteceu a seguinte situação comigo que me abriu o olho para eu entender que eu não precisava entubar as coisas, né? Que era possível responder, se defender e sobreviver. Eu estava fazendo uma foto. Eu não trabalhava com produção ainda, ou trabalhava. Uma foto para a Dulorien, porque a Dulorien também foi minha cliente em agência, mas depois eu trabalhei com eles em produção. Era uma foto ali no estúdio do Cais, no centro. Sim. Eram 2 modelos. Uma das modelos era Daniela Sicarelli, 19 anos, começo de carreira. Nossa, novinha. Bem Muito comecinho nova. Ela mesmo. não era ninguém ainda. Tipo assim, ela estava começando real. Tinham trazido ela de São Paulo para fazer essa foto porque era lingerie. E ela sempre teve um corpo absurdo. Porque ela sempre foi atleta, né? Trouxeram ela e tinha uma outra modelo. Era uma menina do Sul, eu não me lembro mais o nome dela. Era uma foto assim, a gente recriou uma barbearia atrás do estúdio do Cais, colocou uns carros antigos, era uma pegada vintage, assim. E uma das fotos que era para a Daniela Sicarelli fazer, se liga na foto e me diz assim, à luz de 2023, essa foto. Era ela de calcinha e sutiã, num jardim, com uma mangueira na mão, uma mangueira de jardim, de água. E aí a foto era ela colocando a mangueira no meio das pernas, e aí na pós-produção ia sair água dos ouvidinhos. óbvio. Que tal? É óbvio. E aí ela viu aquilo e falou, não vou fazer essa foto. Isso é um absurdo. Assim, se um dia a Daniela Sicarelli vir esse podcast, né, a gente marca ela no Gente, vamos Instagram marcar. para que ela saiba, Daniela Sicarelli, você me ensinou a dizer não na Maravilhosa. moda, lá em 1999, nessa foto da Dolores. Certeza que você se lembra dessa foto. Todos nós nos lembramos dessa foto. Ela disse, não vou fazer. E aí foi Gente, ela foi corajosa. No estúdio, ela tinha 19 ou 20 anos, ela não era Ninguém. ninguém. O fotógrafo era um fotógrafo conhecido, nem vou dizer quem era, porque foi ele que insistiu insistindo. para a foto sair. Não vou fazer, vai fazer, não vou fazer. Se você não fizer, sua carreira acabou, você está começando agora. Ligaram para a agência persuadir ela a fazer a foto. Deus. E ela falou, não, foda-se, eu não vou fazer a foto. E foi embora. A menina do Sul fez a foto saiu, mas ela não fez e ali eu Arrasou. aprendi. E assim, a carreira dela não acabou, né, gente? É, ela tava não fez a começando. foto e ela bombou. Então, assim, é possível dizer não, né? Você Sim. tem que ter coragem Tem que de aceitar bancar o tudo. teu não. Mas é possível dizer. Ali eu aprendi que esse perrengue eu não precisava passar, sabe? Graças a Deus eu aprendi cedo. E eu sempre fui essa pessoa, assim, que... E muitas vezes, é engraçado isso, né? Porque eu passei um tempão achando que eu era um amor de trabalhar, que eu era super fofa, que eu era uma graça. Aí um dia eu descobri que eu era difícil. Nosso backstage. Que o comentário geral é que eu era difícil, mas eu não sou difícil, Mas sabe? você também não consegue perceber que, tipo, a mulher sempre é difícil. Sempre. O homem, ele pode falar o que ele quiser, que ele, nossa, como ele é um líder. É um líder A nato. mulher, ela é tipo uma bitch, Bitch, ela bitch. é, sabe, ela é... Ai, gente, Mas as mulheres melhorar, da vamos moda, melhorar. as mulheres da moda levam muito essa fama de ser bitch, né? sim, diva. Mas assim, a Tina Fey tem uma frase que ela fala, bitches get things done. É isso. Se você não Sim. for uma bitch, as coisas não acontecem. Tá tudo Exatamente. desmoronando do É teu porque lado, você sabe? sendo ou não, vão falar que você é. É. E o que é ser uma bitch, né? É ser uma pessoa que vai lá e bota os pingos nos is, que faz É. as coisas funcionarem, sabe? É o que ele tá falando. Se fosse um homem, ele Ainda ia ser mais um que assim, líder. que um homem, tipo assim, não aceita, né? Muitos homens ainda não aceitam a postura que uma mulher tem. E até ela chegar no nível de ser respeitada é um caminho. A masculinidade frágil, né? Aí o machismo que tá entrelaçado na nossa sociedade não... Fala assim, acabou, não tem machismo. Tem sim, Só cara. essa frase que você tá falando já é. Não, eu acho que às assim, vezes não eu é nem falo, nem- às vezes eu Verdade. fico assim, Não é nem só com a mulher, sabe? Tem uma entrevista que eu vi da Thaís Araújo que ela fala que alguém perguntou pra ela se, mas por que todo preto que tem sucesso é arrogante? Oi? E ela Oi? responde, tipo assim, não é que o preto que tem sucesso é arrogante, é que quem vê um preto com sucesso É. já vê arrogância Já nele, vem, é. sabe? Inclusive o preconceito você que está no está seu fazendo essa olhar. pergunta. É a mesma coisa. Nossa. Eu acho que em todo lugar onde você encontra o preconceito, você encontra essas distorções, Sim, essas é. É desculpas, surreal né? como É. vocês, tipo assim, É. é tão impregnado depois, tipo assim, com a nossa humanidade, né, tão evoluída ainda, isso é muito pregnante, Ai. assim.
É muito, muito forte, muito firme, né, gente? Mas olha Não, só. mas essa geração de vocês, ela é muito mais vocal, né? É. Muito mais vocal. Ela não aceita mais as coisas que antigamente se entubava, né? Sim, Graças não, a Deus. Realmente, sim, mas ainda tem aqueles Mas ainda tem, demônios. ainda tem uma grande parcela que tem uma cabeça super atrasada. É. Que? Tem muito. Não sei se vocês viram recentemente que o... É porque a gente faz aquele parte de uma padre, bolha, né? É. Todos nós aqui, dentro Aquele desse padre estúdio, fazemos parte dessa colocou... bolha. Eu esqueci qual padre, mas é aquele... Acho que é o da... Ana Paula Valadão, o marido dela. Eu não sei se é ele. Mas ele colocou uma foto, tipo, da bandeira gay com um negócio de Cristo. Eu vi que tá tendo... Pedindo pra orar, falando que esse mês, que é o mês do orgulho, Tá tendo é agora, uma mas, assim, vergonha. falando assim que Deus odeia Ah. o povo, tipo assim, LGBTQIA+. E, tipo, que falando que Deus não aceita isso. você Eu falei vai assim, ler. Gente, onde na Bíblia está escrito Foi no isso? Zoom que ele Não. fez com Deus. Deus falou Quando pra você ele. vai nos Olha. comentários, gente, é surreal. Gente nova falando, ai, te apoio muito, você foi muito forte. Aí teve um que eu Te fiz quero. aquela história. Não, teve um que falou assim, Eu vou até 8 anos que eu fazer sou você aqui, ex-homossexual. ó, se O cara quiser. falando que Deus libertou ele. Gente, pelo amor de Deus, Deus te liberta da tua preguiça, de qualquer coisa. Agora, de ser homossexual, pelo amor de Deus. Pra eu ele não que Deus vou inventou o nem... bi já. Ele tem uma classificação pra chamar de Gente, sua, os né? É animais porque as pessoas tiram, são bi. elas colocam na cabeça que aquilo ali existe e vai até o fim. Entendeu? Tipo assim, isso aqui pra mim é real e é isso aí, eu vou falar pra todo mundo que é real mesmo e pesquisa onde? Onde está É que dizendo? tem um lado muita assim, de gente. construção familiar Sim. também. Às vezes a Não, pessoa nem sabe, não. assim, tem... Você sabe que o cuco, o passarinho, o cuco Sim. daquele relógio, ele é um passarinho muito filho da puta. O cuco, é sério, o cuco bota o ovo dele, ele não choca o próprio ovo. O cuco vai no ninho de outro passarinho, coloca o ovo dele lá, pra mãe dos outros passarinhos chocar o ovo Gente, dele. Ele é carioca. Malandro. Né? Ele anda de super via. Então, assim, essas pessoas às vezes estão chocando um ovo do cuco, sabe? Elas Verdade. estão ali chocando uma ideia que nem é delas. Alguém botou na cabeça delas e nem é delas. Sim. Não, e muita gente acha que, assim, Deus anda de Gucci. Porque, cara, não é possível. Gente, Deus andava com as pessoas pobres, com... Tipo, Deus é amor, sabe? E o que eles estão fazendo é completamente o contrário que Deus fazia, que é ficar com os menosprezados, com as pessoas, né? Gente, Deus não é branco e não anda de Gucci, Exatamente. tá? Por favor. Pelo amor de Não, Deus. e Deus é sinônimo assim, de amor, e todos eram irmãos, né? Como Exatamente. diz Na lenda, que todos eram irmãos, e hoje em dia, tipo assim, as pessoas, tipo, tem ali o hétero e fala assim, eu não gosto de gay, então... Eu acho que a pergunta E que aí tem que ser vai. feita é por que as pessoas têm tanto medo da homossexualidade, né? Olha, se a gente entrar nesse assunto, a gente fica aqui horas conversando. Olha só, eu queria fazer uma pergunta que Mas você... antes de mudar totalmente, a parte que... E qual foi? A gente perguntou qual foi a parte que ela mais, tipo assim... É aonde que eu Ah, tive sim. mais dificuldade, Agora, qual né? você teve mais amor fazer, que você mais se encontrou, que você falou assim, nossa, que realização fazer esse trabalho. Você Olha. mais se sentiu realizada. Tem um trabalho meu que foi assim, tipo, normalmente, tanto no jornalismo quanto na publicidade, e hoje em dia esses limites estão cada vez mais nebulosos, você não tem muita liberdade criativa, né? Sim. E assim, eu até falo muito isso para diretor de arte novinho que vem trabalhar e aí fica muito frustrado, porque você manda uma arte pro cliente, ele detona você, né? Fala quem foi o idiota que fez essa arte, cego, tá uma merda, faz de novo, pede pra mudar. Falando com a gente, nosso professor falando com a gente. É, e aí Ele já fez alguns trabalhos, a gente chegava e isso. só ficava assim, aham, sim, tá bom, claro, sim, pá. Tipo assim, o É. chefe dele, não, sim, tá bom. Não, e assim, o Quer cliente trabalhar. sempre tem uma ideia que é pior que a sua, porque Sim. você estudou aquilo e ele não, e você ele acha tem que que ele é fazer. formado. Eu tinha uma cliente que mandava uns feedbacks assim, foto, tipo, melhorar a luz. O que é melhorar a luz? Você quer mais quente, mais frio, mais luz, menos... Melhorar é muito subjetivo, né? É assim. E a gente não tem essa liberdade toda de criar o que a Até porque gente você não quer. sabe nem qual é o tipo de iluminação que ela gosta. Vai que ela gosta de um negócio mais sombrio. É, o Exatamente, melhor melhorar pra pra ela. ela, qual é teu É. referencial. Mas eu sempre acho isso, assim, você quer fazer um negócio sem nenhum limite criativo, pinta um quadro e bota na galeria, porque o trabalho que você faz na publicidade, até no jornalismo, porque o jornalismo tem cliente, veículo tem dono, Aham. né? Tem anunciante. Sim, sim. É um trabalho publicitário. Você tem a chance de fazer o que você acredita quando você vai para um veículo independente. Porque ele não tem patrocinador, né? Sim. Meio que você pode fazer o que você quiser. E eu tive essa chance de ser editora de jornalismo de uma revista independente. Eu fiquei
Mas como impressa? editora, impressa. 4 edições, era uma revista que a gente imprimia trimestralmente. E foi uma grande experiência, porque ali eu podia fazer o que eu quisesse. Eu trouxe a revista, vocês querem ver? Ah, eu quero. Eu trouxe o primeiro exemplar. Uma Eu sabia que a gente ia chegar nesse momento. Essa foi a primeira edição que a gente fez e era uma edição, isso foi 2015, eu acho, tem quase 10 anos, então a gente ainda estava aqui falando da revolução dos millennials. Agora Que a gente agora já está todo falando mundo de fala. geração Z. Mas aqui a gente ainda estava nos millennials e assim, a gente estava falando exatamente sobre o mundo que a gente ia encontrar agora Aham. com menos, né? Sem ou com menos barreiras de gênero. E de Revista, várias gente, coisas. a revista, A modelo que está na capa dessa revista, Joana Couto, é uma modelo trans. Maravilhosa. Nossa, 2000... Dá pra dar um zoom? E é isso. Dá pra ver A direito? gente fez uma capa com uma Mas você modelo consegue trans ver em aqui direito. 2015. E que não era... Quando muito pouca gente, eu acho que a única trans que tinha em 2015, assim, trabalhando de fato, era a Leia T. Vocês lembram dela? Que é filha daquele jogador de futebol Toninho Cerezo? A Leia T Não. foi a primeira modelo trans a desfilar para Givenchy. Dá um Google nela. Vocês precisam conhecer essa mulher. Leia o Gente, quê? maravilhosa. Leia T. Produção, ela tem... Procura aí, gente, também nos comentários, vocês que estão assistindo. A gente Nossa, vai igual maravilhoso. a revista Então, aqui, assim, ó, esse que ela foi um fez, trabalho que me vai- deu muita alegria de fazer, porque a gente não tinha esse bloqueio editorial criativo, entendeu? O que a gente Sim. acreditava, a gente podia fazer. É, que já numa revista A gente teve uma capa grande. linda com o Ney Mato Grosso também, sabe? Então, assim, foi um trabalho bem legal. Teve uma entrevista que, talvez a entrevista da minha vida com o Ney Mato Grosso falando sobre amor e como ele foi quebrando todas essas barreiras numa época. Imagina, né? Se a gente está falando de preconceito agora, imagina ele no Mato Grosso em 1960, né? Nossa. Pai militar. Querendo, tipo Misericórdia. assim, ser Misericórdia. enforcado na forca, né? Não, Mas- e o homem tá dançando, o homem está com um show em cartaz, está com 80 Essa anos. revista- Ele é surreal. Você Nossa, É lindo, né? tinha site, blog ou Tinha era só... site, tinha blog. E o site, a gente fazia uma coisa muito legal. Eu já não era Será que mais tá da no ar faculdade. Ainda, a gente ainda encontra? Acho que não, eu acho que o domínio saiu, mas eu posso perguntar se ainda tem um lugar que Sim, tem não, os É que a gente antigos. pode colocar até na tiver- descrição Isso, a gente coloca lá do na- vídeo pra vocês. O Eu vou vídeo, coloca procurar lá no Instagram saber. direitinho, É. né? Tipo, isso, pra divulgar pra galera dar uma olhada, porque olha... Mas Nossa. aqui eu era muito feliz. E no site a gente fazia o seguinte, a gente ia nas universidades, tipo, a gente viria aqui e falaria assim pra vocês, tem alguém aqui que é de styling, fotógrafo, faz teu editorial, manda o teu trabalho pra gente. Legal. E a gente dava no site Nossa, os maneiro. editoriais. Nossa, E cara. texto também pra galera de texto. Escreve, manda pra gente. Às vezes eu dava uma editada e a gente publicava no site. Não me lembro se algum chegou aí pra revista, mas eu acho que sim. Trabalhos que Pô, eram mas só muito de estar no bons e eram site já é impressos. uma... Visibilidade, né? É o que eu tô te Visibilidade. falando, é aparecer. E muitas dessas pessoas, assim, gente que trabalhou com a gente aqui nesse projeto e que na época era jovem e tava nem começando, mas assim, né, tipo, jovem no mercado, hoje é gente enorme. E o Pedro Loreto, fotógrafo, era o nosso diretor de fotografia. Gente, que máximo. Então, assim, muita gente boa passou por aqui, sabe? Muita gente que tá trabalhando hoje, assim. Você sabe quem era a nossa estagiária? Vocês conhecem a Bruna Susequim, a fotógrafa? Ai, de nome assim não. Eu acho que não. Sou Ela era péssimo com nome, estagiária gente. lá, cara. Eu lembro muito da Bruna, assim, puta da vida, selando envelope pra botar no correio, sabe? Mas... Mas Tô acreditando que eu tô fazendo isso. passou muita gente legal por lá, até porque o mercado do Rio é muito pequeno, né? E É. é fechado, né? E é Não, o aquela Rio de coisa- Janeiro parece uma cidade pequena, né? Todo Parece. mundo se conhece. Sim. Então, Todo mundo. seja legal com o amiguinho, que às vezes é o amiguinho que vai te ajudar. Mas hoje em dia, No assim, futuro. no Rio também é tudo, tipo assim, tem que ter network e conhecimento, tipo assim, É por isso É. que eu tô falando pra você vocês conseguir irem um pra trabalho, rua. Tipo assim, Sim. olha, igual eu, tipo, vamos dizer, eu trabalho numa agência, aí o Marcelo é meu amigo, tá precisando de um emprego, tipo assim, pô, amiga, tenta pra mim. Ele vai chegar em mim, eu vou chegar lá na pessoa que eu tenho contato lá do superior e falar, pô, tem um amigo e tal. É não sei o isso. quê. O trabalho dele é muito bom aqui, conhece ele, posso trazer ele aqui. E é tudo assim. Ainda Hoje mais em no dia, mundo tipo da assim, se moda, é você- muita indicação. É muita indicação. Tipo, hoje é muito difícil você entregar um currículo e a pessoa te chamar pelo currículo. Você Sabe sem por ser quê? por É indicação. porque muitas vezes não são trabalhos assim super organizados. Por exemplo, eu acredito de verdade que se você mandar um currículo teu pro grupo Soma, ele vai ser analisado, porque é um grupo que tem uma estrutura enorme, sabe? Agora, uma marca que eu atendo, que é uma marca de médio porte, eu não sou o grupo Soma, eu não tenho
um departamento de RH, eu não tenho nada. Eu tô lá com 2 sócias atendendo um cliente, aí alguém me fala, tem que fazer campanha no mês que vem. Eu não tenho 1000 currículos para olhar de opções de fotógrafos. Eu vou ligar para quem eu conheço, verdade. entendeu? Você conhece alguém que trabalha nessa área? E não é de sacanagem, não é para manter uma panelinha, porque às vezes a gente não conhece mesmo. O Então, tempo é assim, corrido hoje eu tô também. aqui, pego o telefone de todo mundo, sei o que todo mundo faz. A hora que precisar de uma pessoa, eu preciso de uma pessoa jovem para entrevistar, não sei que eu sei que vocês existem, entendeu? Aham. E aí eu vou indicar, mas a gente precisa saber que a pessoa existe. O currículo te resolve no lugar grande, o LinkedIn e tal. Eu tenho trabalhos hoje que um headhunter me achou, graças a Deus. Mas durante muito tempo eu ficava bebendo Chandon nacional em evento, sabe? E rindo, é isso. E achando bom. Tudo, tipo, mas você tava ali. Exatamente. E assim, e achando bom. Podia ser pior, podia estar trabalhando no banco. Não, Nossa, tô no evento. Pô, maravilhoso. Verdade. Eu fiz Shopping Leblon, né? Muito tempo eu fui redação, edição de conteúdo do Shopping Leblon. Assim, shopping é uma loucura. Porque é um fluxo imenso de trabalho. E dentro de um shopping tipo Leblon, a gente tinha a loja da Burberry e a casa do pão de queijo, sabe? Tipo 2 extremos, né? Como é que você coloca isso tudo dentro do mesmo saco de gato, sabe? Era muito evento. Eu lembro que assim, no shopping tinha dias que eu tinha 3 vezes por semana, eu ficava lá até 11 horas da noite, cobrindo evento. Conheci muita gente. Muita gente. Imagina, assim, deve ter gente que você nem lembra, né? Mas tem gente que até hoje me chama de Roberta do Shopping Leblon. Pelo menos não foi Renata, né? Mas assim, o importante é que marca, né? Frisa, né? Frisa nas pessoas, né? Não, esse foi um lugar que eu adorava trabalhar. Era um trabalho difícil de fazer e eu atendi eles em 2 agências diferentes, porque eu migrei junto com eles de agência e eu adorava fazer. Então, eu tava com uma dúvida. Você falou que quando você saiu com as meninas que você fazia stylist, você começou a escrever... Aí eu fui para um site, lembra? O site da fofoca. Que depois eu queria peguei saber, a parte era de moda. só site ou eu tinha mídia Era impressa? só site. Era o começo dos sites, né? Então, assim, É isso que eu queria saber, os tipo... investidores estavam muito apostando nos sites, né? Muita gente estava colocando dinheiro, Dinheiro, tipo né? hoje startup faz, na Sim. época eram os sites, né? Depois esse site que eu trabalhei foi comprado pela Globo.com, que foi assim, o ápice, e aí a Globo.com acabou com ele. Acabou com a concorrência. Que história incrível! Que história inovadora! Que surpresa! Achei bem... E até você chegar na Vogue, como que foi, tipo? Então, a Vogue apareceu na minha vida da seguinte maneira. Eu era editora de jornalismo da Cause e já conhecia várias pessoas do mercado dessa época, outros jornalistas, colegas jornalistas e tal. Um dia eu estava tendo um Veste Rio, na Marina da Glória, e a Vogue trouxe pouca equipe. Eu acho que eles não contavam assim com o tamanho do evento e faltou equipe. Eles não trouxeram jornalistas suficientes de São Paulo para cobertura. Uma amiga minha estava lá fazendo a cobertura pro Ela, Caderno Ela. Sim. E aí aquela coisa, né? Conhece alguém, não sei o quê. E aí ela me ligou e falou assim, você pode vir amanhã? O trabalho já começou e tal, são 4 dias, mas você pode vir, é para cobrir o evento e tal. É tipo o que você faz no shopping, sabe? Rolava um bazar. O Veste Rio tinha um bazar, que era o off de todas as marcas, né? E o meu trabalho precisava de alguém para ir lá separar, assim, tipo, olha o que a Farm trouxe pro bazar, maneiro. venha comprar, eu não sei o que. Eu falei, eu acho que eu dou conta de fazer isso. Aí fui no primeiro dia, fiz o trabalho, foi legal. Aí no segundo dia me falaram, foi legal, então agora você já pode cobrir as palestras também. Você vai sentar lá na sala de palestra, vai ouvir a palestra e vai... E eu sempre tive uma coisa, assim, eu trabalho muito bem no caos. Então eu escrevo com barulho, eu escrevo com gente gritando, com gente falando. Então eu desenvolvi uma técnica que eu uso até hoje de já ver a palestra escrevendo a palestra. Terminava, eu já mandava. Já mandava. Aí, evento seguinte da Vogue, tinha que ter equipe de Rio, já me ligaram. E assim foi indo, né? Hoje eu faço muito evento com eles. Eu vim, semana passada teve esse desfile fatídico da Carolina Herrera, que choveu, né? Eu tava lá. Sobre isso hoje. A gente tava falando sobre isso hoje na sala. Então, assim, quando tem evento no Rio, na maioria das vezes eles me chamam, mas foi uma construção. Eu comecei fazendo dando certo, e às vezes acontece assim também. Quando eu comecei a trabalhar com a Vogue, a editora da Vogue era a Daniela Falcão. Você começou a entregar resultados. Depois da Daniela já passou a Silvia Rogar, já passou a Paula. E você Quando eu continuou? comecei a trabalhar, a Paula era repórter. A gente sentava uma do lado da outra esperando para fazer entrevista, sabe? E é isso, você vai
abrindo o teu caminho, entregando um bom trabalho, sabe? E Sim. às vezes, aliás, eu acho que na maioria das vezes, ninguém está procurando um gênio. Ninguém está procurando o salvador dali. A gente está procurando a pessoa que entregue. Sim. Sabe, se eu preciso daquela porra daquele texto, sexta-feira, 7 da noite, não me manda 7h10, porque aí eu não vou ser fofa, eu vou ser difícil. Felipe, esse aqui especialmente pra você, que você vive falando pra gente. Não quero que me entregue. Ele vai... É isso, sabe? Eu prefiro Ai, a Ju, segunda ele melhor muito pessoa mesmo. que me entrega na hora do que a melhor pessoa do mundo que me entrega 3 dias depois, porque Sim, eu tenho tempo, você tem não me tempo. resolve, Isso, sabe? sim, Então, sim, assim, sim. o profissionalismo é mais importante, porque o talento você constrói, Verdade. Tem sabe? aquela Você vai pessoa, às vezes, que juntando não sabe muita coisa, ela referências. também tá sem vício. Então, o que você ensinar pra ela, ela vai aprender. E eu acho que assim, também não é encher a sua cabeça de boas referências culturais, sabe? Porque quem trabalha no criativo tem que ter da onde tirar a ideia não brota da pedra, né? Você precisa ter referência, Nossa, ir na exposição de arte, mas eu não trabalho com arte, mas vai lá ver, É. sabe? Vai lá ver. Assim, Sai de casa, o gente. nosso- O negócio é sair de casa. Nossos professores, eu acredito que quem estiver assistindo, que faz faculdade aqui, vai entender que a Mônica e o Felipe dão muito ênfase nisso, gente. É isso, Vai pra mas é exposição, verdade. Vai viajar, Você tem que tem ter oportunidade, repertório. Vai, só vai. Você mesmo que não seja uma coisa... Sabe por quê? Você não trabalha, é cultura e a gente precisa disso. Não pra importa da área da sobreviver. moda que E você não trabalha, você pode estar importa. criando uma peça, né? Isso. Fazendo uma roupa ou fazendo uma campanha, uma foto ou escrevendo um E texto. tudo assim, tudo dá ideia. Se Tipo, você assim, não tem na forma referência, também. cara, como que você vai criar, sabe? É igual, tipo assim, muitas Verdade. vezes a gente olha... o teto a gente fala assim, nossa, esse relevo, né? Esse A gente, reboco, tipo assim, a gente já vai, a exatamente. gente olha aqui uma linha, nossa, essa costura, nossa, acho que ia ficar legal naquela... Pô, gostei. Tipo, tudo são ideias, tudo são inspirações pra gente, né? E cultura, Verdade. exatamente você falou cultura, gente. Com certeza, gente. Vocês não veem que, assim, os grandes estilistas, né, assim, parece uma grande frescura, mas o cara fala, aí eu fui para as Ilhas Galápagos, e aí eu vi uma Sim. tartaruga, e aí me deu uma ideia, entendeu? Se o cara tivesse ficado em casa no TikTok, ele não ia ter ideia nenhuma. Exato. Nós que ele ia ter ali, pá, É. eu ia olhar a ideia de outra pessoa É. e... É isso. Mas Verdade. então, quase finalizando, qual um conselho que você daria para nós, meros estudantes, que estamos aí ó, na luta para seguir o nosso sonho, tanto em a gente, no caso, moda, mas também nos outros cursos, publicidade, Publicidade, jornalismo. Uma dica que você eu acho daria que pra quem quer isso começar. que eu estava falando para vocês, é sair de casa, é ver tudo, é falar com todo mundo, sabe? É saber que só ler o livro não vai te tornar um profissional. O que vai te tornar um profissional legal é a vivência, sabe? E aprender a ter esse jogo de cintura da vivência. Tudo! Muito obrigado. E agora, pra finalizar, a gente vai fazer uma brincadeirinha. Vamos. Uma coisa bem Marília Bem Gabriela. Marília, né? Pois é. Ping-pong, entendeu? Tipo, a nossa brincadeira de ping-pong que a gente faz todo final de podcast. Tá. E aquilo, é um papo, a gente faz uma pergunta, você responde. Tá. Sim ou não, sim ou não. É um filme, Mágico de Oz, Um estilista. Tom Ford, uma marca, Saint Laurent, Um sonho. Couture, Um medo. poliéster. Amém. eu nem sei. Uma palavra que define o seu trabalho. Profissionalismo. Eu entrego, gente. Se é para as 7, eu entrego às 7. Arrasou. 6h59 tá na sua caixa de e-mail. Maravilhoso. E assim damos fim ao nosso podcast com a nossa maravilhosa convidada, Roberta Castelo. Quero muito te agradecer pela Obrigada a disponibilidade, vocês, adorei vir também. pela sua carisma, pela sua atenção e desenvoltura aqui de entender e aí colocar a gente por todas as dicas, por dividir a sua história com a gente, que é muito importante. Muito obrigada. Agradeço mesmo. Arrasaram. A gente queria, Gente. inclusive, Realizada. mais tempo pra poder... Por mim, Porque- obrigada. Me traz de volta! Olha, a gente traz, de hein? repente uma palestra. Olha. E, gente, só pra finalizar Aí eu venho com aqui... meus coleguinhas. Isso! Sim, a gente vai amar receber vocês. Vamos mesmo. Vão lá na rede da Roberta, sigam ela, acompanhem o trabalho dela e que faz toda a diferença no nosso meio, tanto da moda quanto do jornalismo, publicidade, enfim, né, em todas as Pode me áreas. mandar inbox, eu respondo. Ó, Olha aí, gente, né? vai lá Gata cobrar ela, hein? acessível, gata acessível. e se a gente conseguir o link daquele site que você tinha falado, a gente coloca na descrição do vídeo, tá, Fechado, gente? gente. Tá? Tá bom? Em breve, aí pra vocês. Um beijo e até a próxima! Tchau!